Olá, sejam todos bem-vindos. Sou Diogo Teixeira, sócio da área tributária do Machado Meyer. Estou aqui com Magno Oliveira, coordenador de impostos diretos e indiretos da Repsol Sinopec. E esse vai ser mais um episódio da nossa série de eventos sobre reforma tributária, no qual hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre aspectos práticos da reforma tributária. A gente vai mãos à obra, na verdade. Mãos à obra. Aqui não é teoria, aqui a gente vai falar da prática, de como as empresas têm se estruturado. Ninguém melhor do que o Magno para trazer essas informações aqui para a gente. Na verdade, hoje eu vim aqui talvez mais para aprender do que para falar, para discutir. Só uma apresentação muito rápida e também já passo a palavra para você fazer algumas considerações iniciais. Mas o Magno ele tem liderado o time da Repsol Sinopec com relação à implementação da reforma tributária. A Repsol Sinopec está à frente, participando do projeto piloto com a reforma para a implementação da reforma tributária, com a Receita Federal, com o pré-comitê gestor do IBS. E com certeza vai ter muitos insights interessantes aqui para apresentar para a nossa audiência, não só sobre os aspectos teóricos, mas também práticos da reforma tributária. Muita responsabilidade na minha mão, né? Mas vamos lá. Primeiro, Diogo, queria agradecer a você, agradecer a todo o time do Machado Meyer. Eu acho que eu sempre falo assim, eu sou um fã de carteirinha do Inteligência Jurídica. Então, quando sai um podcast, no dia seguinte já tô lá para poder escutar um pouco, porque sempre traz bastante insights, traz bastante debates bons para a gente, para toda a indústria como um todo, para todas as empresas do Brasil. Eu acho que é um espaço bastante interessante, é um espaço muito bom, bastante louvável, né? Eu acho que tem pouquíssimos espaços para a gente poder discutir isso, e ainda mais para a gente poder falar de reforma tributária. E aí eu até fiquei honrado por poder falar um pouco sobre implementação, porque a gente vê poucas pessoas discutindo sobre implementação de uma forma prática e séria. A gente vê muita teoria, vemos muitas discussões, obviamente, interessantes, mas assim, a implementação, que é o que você tem que fazer a partir do dia 1º de janeiro de 2026, a gente quase não escuta nada. Então, esse espaço é extremamente importante e eu me sinto honrado de estar aqui com você para a gente poder trocar um pouco de ideia. Não é nenhuma entrevista, nem nada, mas realmente trocar uma ideia sobre como está sendo. Eu que agradeço, Magno. Eu acho que você disse bem, né? A gente vê um esforço da Receita Federal em querer demonstrar como vai ser a implementação, como serão os sistemas, né? Mas a gente vê pouco das empresas, contando um pouquinho como elas se organizaram, como elas estão estruturando as suas forças-tarefas internas, como elas estão se organizando e como tem sido essa experiência de implementar. A gente sabe aqui, eu vou tentar não furar a confidencialidade que vocês têm com a Receita Federal, então eu já te deixo totalmente à vontade para puxar minha orelha aqui se eu fizer uma pergunta mais específica. Mas, bom, eu acho que a ideia hoje não é a gente falar sobre o que é reforma tributária, mas a gente ser muito pragmático de, como que ela vai mudar a vida das pessoas, das empresas, e como as empresas estão se organizando, como, por exemplo, você vê como sendo uma forma consistente de aperfeiçoamento e uma forma adequada de preparação. Eu até, quando eu estava pensando aqui nesse videocast, eu pensei, acho que vamos fazer algumas perguntas, mas isso não vai ser um videocast, acho que isso vai ser uma masterclass, de forma que quem está se preparando, acho que vai ter bons insumos para saber que talvez está indo no caminho certo, e quem não começou, que já está mais do que atrasado, talvez vai ter um caminho para trilhar, então vai ser ótimo aqui escutar. O problema é a pessoa escutar e falar que está indo pelo caminho errado. Eu acho que esse é o mais preocupante. Não, mas e aí, até fazendo uma ponderação de forma geral, eu acho que essa reforma tributária, ela quebra paradigmas, tá? Até quando a gente olha, assim, inicialmente a gente estava conversando aqui, mas assim, inicialmente você visualiza que a gente tinha uma visão muito mais declaratória de como era a obrigação acessória no Brasil. O que acontecia de uma forma geral. A empresa recebia as notas fiscais, ela colocava isso nos sistemas dela, tratava toda essa informação, depois ela fazia uma declaração no final do mês, entendeu? E agora, na verdade, é o contrário. Você já, antes mesmo de você receber o caminhão na sua operação, o fisco já está sabendo de tudo, já está escriturado. Quando a gente olha, por exemplo, e aí é o ponto que a gente pode falar, por exemplo, que tem nas lives públicas ali, que é
a Receita tem feito algumas lives com um grupo piloto e publicando isso no dia a dia, isso é super interessante. Você consegue visualizar que na hora que é emitida uma nota fiscal, você já consegue ver isso na sua apuração, entendeu? Então, você sai de um modelo declaratório para um modelo que basicamente você está conciliando aquilo que já se sabe da sua apuração. Até algumas pessoas ficam um pouco falando que é como se fosse aquele imposto de renda que você recebe já pré-preenchido. E aí, na verdade, o que você vai discutir ali é só simplesmente os ajustes pontuais que não foram captados pelo seu imposto de renda. Eu, infelizmente, tenho esse problema que o meu sempre vem todo errado, mas eu acho que deve ser os meus fornecedores, que é até um ponto que a gente vai acabar discutindo durante a nossa conversa, mas deve ser os meus fornecedores. Mas assim, mas é algo que eu acho que essa mudança de paradigma tem que estar na cabeça de todo mundo, entendeu? Então acaba com aquela visão de que existe uma nota fiscal que eventualmente você não colocou, que você não contabilizou, que alguém esqueceu de mandar para a área fiscal, que alguém esqueceu de contabilizar, acaba com esse tipo de problema. Então, isso vai ser praticamente impossível. É impossível, né? Porque senão você não fecha a sua apuração, porque pensa o seguinte, hoje a gente tem uma visão que basicamente você toma crédito de itens, aí cito o exemplo aqui do PIS e COFINS, na essencialidade, aquilo que foi essencial à sua operação. A gente está falando de uma reforma tributária que a gente tem uma não comunidade ampla. A exceção é você não tomar crédito, entendeu? Então, em regra, você vai tomar crédito de tudo. E o sistema de apuração, ele vai ser parecido até com essa apuração assistida, parecida com uma conta bancária, né? Isso. Comenta-se. Então, emitiu a nota fiscal, ela já vai alimentando esse sistema, que é a apuração assistida, e o contribuinte vai fazendo os ajustes ali, mas não tem como ele, por exemplo, não escriturar uma nota fiscal. Não tem, porque já vai aparecer lá automaticamente. O que ele vai ter que fazer de uma forma geral? Ele vai ter o que eles chamam de eventos, né? De uma forma geral, ele vai ter alguns eventos lá, que é o que está nas notas técnicas, que parte integrante, aí a visão, pelo menos, algumas pessoas, aí vou dar até um alerta, né? Algumas pessoas se preocupam muito com a nota fiscal, mas esquece pouco dos eventos. Então você tem uns eventos ali que é necessário que as empresas mandem aqueles eventos para que seja feitos os ajustes na própria apuração. Entendeu? Então, eventualmente, sei lá, um bem que você adquiriu, que ele vai cair naquela regra de uso pessoal. Então, para você tirar aquilo da sua apuração, você precisa mandar um evento relacionado àquela nota fiscal, dizendo que aquilo ali é para um bem para uso pessoal. Para não gerar crédito. Exatamente, para não gerar crédito. Bom, mas começando do começo, né? A gente já começou aqui trazendo um pouco do contexto. Uma coisa que eu acho que muitas empresas têm curiosidade é como tem sido a experiência de participar do projeto piloto, né? Eu sei que você não pode entrar em muitos detalhes, mas a gente queria ouvir só um pouquinho de como tem sido a experiência de ter essa troca com a Receita Federal e com o pré-comitê gestor, como que a própria empresa se organizou internamente para lidar com esse desafio, com esse projeto. Então, como que vocês têm se organizado? Então, vamos lá. Eu acho engraçado porque, assim, pelo menos para a Repsol Sinopec, isso foi bem natural, tá? A gente já tem um espírito de cooperativa e compliance, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Então, pra gente, já está no nosso DNA a gente ajudar os fiscos, fazer o que a gente fala, a gente sempre construir pontes com quem a gente está conversando, com quem é o nosso parceiro, inclusive outras entidades. Então, pra gente já foi super natural isso. Isso veio lá de trás, desde que a gente entrou lá atrás com o programa piloto, que é um programa de cooperativa e compliance com a Receita Federal. E a gente tem muito orgulho disso. A gente tem um marco de controle fiscal divulgado no nosso site. Então, nós temos muito orgulho disso e temos orgulho em poder contribuir com a reforma tributária. E aí eu me lembro, quando você falando agora, eu veio agora um flash na minha cabeça. Eu me lembro da minha diretora, quando veio falando sobre o programa piloto, a primeira coisa que eu fui fazer uma pergunta, eu falei assim, poxa, a gente vai entrar nesse programa piloto, será que faz sentido ou não? E assim, na cabeça dela, ela falou para mim assim, Magno, como assim que a gente não vai entrar? Nós temos isso na nossa veia, faz parte da nossa cultura. Na verdade, eu seria cobrado por não entrar no programa piloto. Por que não entrar, Por que não entrar? Entendeu? Até porque... E aí, não só por toda essa questão de cooperativa e compliance, mas também olhando sobre uma ótica de negócio, estratégia, faz todo sentido do mundo. Por quê? Porque você consegue já se antecipar a alguns processos, você consegue já começar a adequar, obviamente que a gente está falando de um piloto, logo a gente está falando sempre de um teste, né? Pode não ser que dali na vida real, é um risco que a empresa sempre corre de você acabar investindo e eventualmente, estamos realmente investindo horas de uma equipe por trás, horas do meu time de TI para a gente poder ajudar, contribuir para
para a reforma tributária, mas a gente consegue visualizar também processos, a gente consegue visualizar, olha, meus processos são dessa forma, será que está mais adequado quando a gente olha com a visão de apuração assistida? Será que, como é que vai ficar meus eventos no dia a dia das empresas? Como é que fica os meus créditos? Então, com essa visão, eu acho que vale a pena entrar, entendeu? Eu acho que é algo que, para as empresas sérias, as empresas que realmente querem fazer o seu papel lá de ajudar, até porque, assim, de uma forma geral, eu não estou ajudando só a minha empresa, estou ajudando outras empresas, estou ajudando o ambiente de negócio. Então, quanto mais pessoas entrar, quanto mais gente entrar e trazer uma visão diferente, porque a diversidade desse ponto é muito importante, quanto mais você trouxer sua visão de negócio, mais eu digo que a reforma tributária vai ser menos traumática para todo mundo. Obviamente que todo mundo, assim, é inevitável, que a gente está falando de uma reforma tributária que quebra, é disruptiva, quebra bastante a linha do que a gente vinha anteriormente, mas quanto mais visões diferentes nós trouxermos, eu acho que melhor vai ser para as empresas de um modo geral. E eu acho que, especialmente no setor de petróleo e gás, né, que vocês integram, é muito crítico, porque nem todo mundo entende as peculiaridades do mercado de petróleo e gás, né? Existem relações jurídicas que não são tradicionais. Então, quando você pensa que essas normas elas estão sendo construídas para todos os setores, né? Então, muitas vezes tem-se como referencial e como premissa operações numa cadeia de negócio que é mais simples. Tem uma indústria ali que fabrica um produto, vende para um atacadista, que vende para o varejista, que vende para o consumidor final. Numa relação de compra e venda de insumo, matéria-prima e produto acabado. Enquanto que na indústria de petróleo e gás tem toda uma sofisticação maior, né? Tem regimes aduaneiros especiais, você tem contratos de mútuo, contrato de compra e venda, de industrialização. Do gás. Do gás, o gás que é uma coisa... Enfim, que já é novo para fins da tributação atual. Exatamente. Né? A gente já tem muitos gargalos e muitos gaps na legislação hoje, do ICMS, PIS/COFINS e ISS. E ainda vai ter também com a reforma tributária. Então, acho que a participação de vocês, sendo uma empresa tão organizada e tão estruturada, de fato acaba sendo um serviço, né, para os contribuintes, especialmente do setor de petróleo e gás. É uma baita responsabilidade, né? Nossa, qualquer coisa é a responsabilidade do Mike. Não, claro que não, mas assim, é uma responsabilidade conjunta, mas obviamente, né? A gente, pelo menos a gente tem sempre essa ideia de trazer um ambiente melhor para todas as empresas e para o ambiente de negócios como um todo. Perfeito. Porque, por exemplo, e aí a visão, pelo menos de óleo e gás, sempre está olhando muito para frente. Então, até algumas empresas falam, 2026 ainda falta bastante tempo. Não. Eu faço, quando a gente olha até os nossos orçamentos, que a gente olha nossos planos de negócio, a gente está olhando para 50 anos para frente. Então, 2033, por exemplo, que é quando acabar o ICMS, é amanhã para mim. Então, não é bem assim... É por isso que eu digo, os processos de empresas que já têm esse nível de maturidade, empresas que têm esse nível de maturidade dentro de casa, que já têm essa rotina realmente de se preocupar com compliance, olhar o negócio a longo prazo, elas agregam bastante valor para o projeto. Acaba sendo natural, né? Se antecipar. Natural. Mas, indo para a prática, como é que foi a largada ali para a implementação do projeto de reforma tributária, em termos de organização de times, de equipe? Como que foi essa... Bastante coisa. Mas assim... Se você tivesse que ajudar ali alguém que se eu fosse ajudar... ponto, não fez nada ainda, tá na prancheta em branco. Eu diria que o principal ponto, na minha visão, é o cadastro, tá? O cadastro, ele é a mãe de tudo lá. A gente fez um trabalho muito forte, pelo menos dentro de casa, que está dando certo, pelo menos na nossa visão, que é revisar nossos cadastros, olhar o que não estava dando errado. Então, por exemplo, eu tenho meu ERP, eu olhei minha base de dados fiscais, vi quais são as regras que tem lá, entendi qual é o meu cadastro, fiz alguns ajustes pontuais ali para poder fazer um saneamento dele, deixar ele o mais limpo possível, até porque, por exemplo, a reforma tributária, as primeiras notas, já tem notas técnicas publicadas ao longo desses anos todos. Ano passado, lá em setembro do ano passado, a gente já fez uma revisão da nossa tabela, e aí no SAP, por exemplo, que é o que eu uso, a J1BTax, que é uma tabela que faz o cálculo dos impostos. Então, a gente já fez essa revisão já pensando, olha, se eu não funciono bem com o que eu tenho hoje, que é o ICMS e ISS, quem dirá com reforma tributária? Então, a gente adequou, fez um trabalho forte dentro de casa para fazer um saneamento bem forte, deixar tudo redondinho para quando... Agora a gente só se preocupar com reforma tributária, não tem que me preocupar com outros itens. Eu acho que o cadastro é o coração de tudo, é o que efetivamente ele é o passo inicial. E aí tem outros passos, obviamente, que
que é relevante, como contratos, você fazer uma análise, e aí eu digo também, olhando para o futuro, o que você tem de negócio no futuro, como que isso está, olhando hoje a regra tributária, olhando as notas técnicas, como é que você consegue fazer essas emissões, quais são os pontos de atenção. Até inicialmente eu estava conversando, eu tenho lá, hoje, folheando as notas técnicas, eu tenho lá mais de 100 itens para poder prestar atenção no que eu, no dia da virada da chave, eu vim indicando um por um se eu fiz aqui dali ou não fiz aqui dali. Então, as empresas já têm que, desde agora, já começar a olhar as notas técnicas, olhar seus cadastros, olhar seus processos, principalmente os processos, para poder já ter uma visão. E aí eu digo que não tem nada publicado completamente. A gente está construção. Não, estou construindo o carro com ele. A gente vai terminar de botar a roda no carro com ele andando a 100 por hora. Vai ser isso que vai acontecer na prática. Então, as empresas precisam se preocupar com aquilo que é essencial para ela rodar agora no dia 1º. Eu até brinco, quando eu falo com o meu time de TI lá, eu tenho uma agente de projeto de TI minha que ela fala assim: Magno, você quer que o carro ligue ou você quer botar a corzinha vermelha no para-choque? Com ar-condicionado, com quer tudo, botar não é. Então é sempre essa pergunta que a gente faz. O que é essencial para poder rodar no dia 1º? Porque muitas das coisas que estão publicadas ali ainda precisa de alguma regulamentação. A gente está o marco temporal, né? A gente ainda dá para aprovar o PLP 108, que deve ter alguns ajustes que devem fazer na lei complementar 214. Então, ainda vai ter coisa que eu vou ter que mexer, entendeu? E é inevitável que eventualmente eu faça toda uma configuração, faça todo um planejamento e eventualmente, em decorrência de alguma regulamentação, tem que fazer um rollback, fazer alguma coisa ali. Isso eu acho que é inevitável desse projeto. Tem pessoas que ficam muito preocupadas com isso, mas faz parte do projeto como um todo. As regras elas vão ser mudadas, né? Elas estão em construção, né? Eu acho que eu participei ali daquele fórum de diálogos da reforma tributária, que foi lá em Brasília, e você via que a Receita Federal e o pré-comitê, eles também têm uma dificuldade, é natural e é razoável que se tenha, de tentar vislumbrar e antecipar todos os efeitos de todos os setores, cada qual com a sua peculiaridade, né? Então, eu acho que é natural que para o fim desse ano a gente tem o básico do básico do básico, que é pro carro andar, né? E durante o ano que vem, os próximos anos, sejam feitos ajustes. A gente pensa no próprio PLP 108, né, que está em vias de ser aprovado. Uma das alterações lá é na legislação do ICMS, né, para incluir o IS, o Imposto Seletivo, na base de cálculo do ICMS. Então, você vê que mesmo os tributos atuais estão sendo mudados por conta da reforma tributária. Não, e aí eu te falo... Pra quando a gente olha nesse ponto ali, que é um mero detalhezinho ali, tecnicamente, assim, por exemplo, quem vai olhar vai ver que dali é um detalhe, mas não é. Aí dali é uma regra que... E aí, por exemplo, eu tenho um SAP global. Eu concorro com outros países, recursos para poder fazer essas customizações. Então, são regras que acabam impactando o negócio como um todo, entendeu? Então, eu preciso voltar atrás, conversar com o meu time para que a gente possa se adequar. Eu até digo que cada nota técnica é um monitoramento. Eu vou vendo cada regra dali, vou monitorando como é que aquela regra vai ser implementada, o que no final das contas vai para frente, o que não vai. Então, acaba tendo isso. E aí, um ponto que você falou que eu achei interessante, que eu tô muito ferrado, né? Porque na conta da reforma eu tô super ferrado, tem bastante trabalho, né? Graças a Deus, xalá que tem bastante trabalho, mas eu fico pensando nos técnicos da Receita Federal, que eles estão pensando em regras que não têm um escopo completamente definido, estão tentando fazer acontecer, realmente construir um carro sem nada completamente definido, sem aço, sem roda, sem nada. E aí eles estão tendo que fazer tudo isso pensando no Brasil como um todo. Eu estou pensando aqui no meu quadradinho novamente, eles estão pensando no Brasil como um todo e eles ainda têm um desafio maior, que é fazer tudo isso fazendo com que uma regra que uma empresa faça sentido acabe não atrapalhando uma outra empresa, que aquela regra faça sentido. Então é um bastante desafio para todo mundo. Por isso que eu digo, cooperação, construir pontes é o que nós precisamos nesse momento. Diálogo, esclarecimento. Exatamente. Né? E razoabilidade, né? Buscar ali algo que seja coerente, né? Coerente, simples na medida do possível, né? Embora não seja simples nosso sistema tributário, seja o atual, seja o novo. O novo acho que simplifica, mas não dá para dizer que ele é totalmente simples, né? A gente ainda, cada vez que a gente vai lendo, você vai encontrando um pontinho a mais ali que surge uma dúvida e na implementação imagino que
devam surgir muitos mais. Cada enxadada é uma minhoca. Como dizem, eu escutei uma vez, e é justamente isso, cada enxadada é uma minhoca. Mas isso é natural, tá, o Diogo? Pelo menos na nossa visão, e pelo menos o que eu vejo de projeto e todo o time, eu tenho essa sorte de estar numa empresa que o pessoal tem essa visão mesmo, que assim, tanto que eu falo assim, não é uma implementação, é uma implementação que vai ocorrer durante todos esses anos até, pelo menos na minha visão, até 2033, quando acabar definitivamente CMS e SS. Por quê? Porque todo ano você vai ter alguma adequação, você vai ter alguma coisa, e vai melhorando, até estar redondo lá na frente, entendeu? Então é algo que, por exemplo, até por questão de orçamento e tudo mais, eu sempre tenho deixado um espaçozinho separado, já venho comentando sobre esses pontos, justamente para ninguém levar um susto quando falar, putz, novamente já vem reforma tributária. Não, é porque eu tenho um período muito grande de implementação de reforma tributária. E aí, naturalmente, isso vai evoluindo, obviamente eu vou ter que fazer mais alguns ajustes ali. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que você vê, como lida, né, com um escopo tão aberto, né, porque as notas técnicas não param de ser emitidas, e como é de ser, eventualmente alterando coisas que até então já estavam pré-estabelecidas, então você foi lá, ajustou o seu sistema, parametrizou de uma tal forma, e aí teve que mudar porque a nota técnica trouxe uma nova diretriz. Assim como as normas, em breve vão ser publicados os regulamentos, pode ser que os regulamentos tragam detalhamentos que não estavam muito claros, seja em nota técnica, seja na própria Lei Complementar 214. Como é que você lida, assim, você, a empresa, vocês lidam com esse desafio de lidar com essa implementação, que o escopo ele é quase que indefinido, né? Porque não dá para você dimensionar, saber onde acaba isso, né? E é dinâmico, porque cada hora tem uma regra nova. E como que você lida para fins de orçamento, budget, estruturação administrativa para isso? Eu vou te falar que está sendo bastante desafiador, tá? Todo dia, é o que eu falo, não existe uma nota técnica fechada, final, para a implementação da reforma tributária, não existe isso. Porque a gente tem acompanhamento daquelas notas técnicas e acompanhamento daquelas regras. Então, o que a gente vem fazendo todos os dias é um trabalho que meu time muito bem tem feito ultimamente, que é olhar as regras, a gente vê aonde que aquilo dali é aplicável, o que eu consigo desenvolver, eu já deixo, olha, é assim que a gente vai desenvolver, já estamos planejando o processo para que seja feito dessa forma, que assim vai atender aquela regra. E aí, na medida que aquilo dali vai mudando, eu vou deixando um espaço para a gente poder fazer alguns ajustes pontuais. Mas vou acompanhando todas as regras, entendeu? Então, quando a gente olha lá, além de acompanhar emenda constitucional, além de acompanhar a Lei Complementar 214, além de acompanhar essas notas técnicas, eu vou acompanhando as regras também que estão ali inseridas, para que eu possa ter uma margem de adaptabilidade lá um pouco mais à frente. Eu digo que assim, a companhia como um todo, e aí é bom que todas as companhias e os administradores das empresas tenham isso muito claro. É algo que está sendo construído, então tem que ter uma certa flexibilidade, entendeu? Obviamente na medida do possível, porque flexibilidade acaba você tendo algum retrabalho, mas nesse momento é melhor do que você não fazer nada. Entendeu? Geralmente as empresas estão fazendo muito dessa forma. Quem eu tenho conversado também tem feito muito dessa forma. Ir acompanhando, adaptando aquilo que consegue, para que quando você vem uma regra definitiva, você fala, não, olha, já estava com isso na cabeça, tá tudo certo. Entendeu? Pré-acordado. Pré-acordado ali. Ótimo. Exatamente. E orçamento é um desafio enorme, né? Até porque hoje, se você tentar, eu tenho alguns parceiros de softwares, né? E aí, para eles é difícil fazer uma valoração de quanto vai custar esse projeto, entendeu? Então, está sendo um desafio bastante grande para eles, porque até questão de recurso, que muitas vezes tem concorrência de recurso, quando a gente tem softwares maravilhosos no Brasil, mas às vezes como a gente está fazendo uma implementação muito profunda, que muda paradigma, eles acabam consumindo todos os recursos de pessoal deles com alguns projetos. Então, inevitavelmente, você acaba não tendo aquele dinamismo de você trocar o dia a dia com algum consultor. Então, por isso que é importante muito você estar de caminhos de mãos muito dadas com o seu parceiro de software. Eu tenho alguns parceiros e eu sempre falo para eles, olha, vocês têm algum problema com a Receita Federal, tem algum problema com alguma dúvida, me liga.
toma meu celular, liga para mim, fala o que você precisa, a gente vai achar juntos um caminho. Você não tem as respostas, porque quem entende do negócio sou eu, você só faz o software, então eu preciso te dar uma orientação de como isso deveria seguir, o que como faz acomodar, sentido. Né? Exatamente. Como endereçar isso. Exatamente. E se a empresa de software, que é o seu parceiro, já não está fazendo esse trabalho todo, é melhor você repensar de que parceiro você quer, entendeu? Porque, de novo, é uma reforma que está sendo construída a 4 mãos. Então, é necessário que todo mundo esteja envolvido todo esse trabalho. Nessa reta final, né? Entre aspas, né? Reta final, porque nos aproximamos ali do início do período de testes para valer 1º de janeiro de 2026. Imagino que as empresas de software estejam cada vez mais escassas, né? Com recursos mais escassos em termos de recursos humanos e de qualidade. Até eu tenho, discutindo aqui com alguns clientes, uma das críticas que eu escutei, que envolve não só a empresa de software, mas outras empresas, é que justamente elas estão captando muito trabalho, porque tem uma demanda inesgotável, né? Todas as empresas tendo que mudar num prazo muito curto e pré-determinado, todas ao mesmo tempo, e as empresas não estão conseguindo entregar, né? E isso tem exigido das próprias contratantes das empresas que elas revisem o trabalho dessas consultorias com esse olhar alinhado ao negócio, porque acabam sendo apresentadas soluções que sejam mais padronizadas e que não necessariamente incorporem as peculiaridades do modelo de negócio da empresa. Mas aí tem um ponto interessante que é o seguinte, eu sempre falo que quem entende do seu negócio é você. Não adianta você contratar uma solução maravilhosa, aí tem algumas soluções, por exemplo, de implementação de reforma tributária, algumas coisas de prateleira que aquilo não vai ser adequado a você, não vai. Porque quem entende do seu negócio é você, quem entende do seu processo é você. Se você pega uma solução pronta de qualquer ali, uma solução pronta, um milagre pronto... Produtos de prateleira ali... Não vai ser adequado, dali vai ser, você é redondo e dele é quadrado, não vai caber em você. Então você efetivamente... tem que se preocupar, tem que colocar... Eu digo assim, não é... Até eu escuto algumas pessoas falando assim, meu time de TI está implementando a reforma tributária, não estou preocupado com nada. Eu falo, cara, você está indo para o caminho ladeira abaixo, pelo amor de Deus. A equipe de TI muito provavelmente não conhece o seu negócio. Não conhece. Né? Quem conhece de tax, quem conhece é você de tax, entendeu? É você que tem que dizer para ele o que ele tem que fazer, entendeu? São ovelhas sem pastores, eu digo. São ovelhas sem pastores por aí. Você precisa de um pastor. Quem é o pastor? É o líder de tax, entendeu? Ele que vai dizer o caminho... ele junto com a administração da empresa, o CFO, que vai dizer qual o caminho que a empresa deveria trilhar, entendeu? Então eu vejo com muita preocupação quando eu escuto muito sobre esse eu já tenho uma determinada empresa que está fazendo essa análise de implementação para mim. Cara, vai dar errado, entendeu? Assim, a experiência vai dar errado. Se não estiver perto ali, acompanhando para e passo, a chance de dar... Uma coisa é você ter mão para poder fazer alguma coisa ou outra, fazer um levantamento, e, assim, recursos são escassos, você vai precisar de uma mão para poder fazer um levantamento ou outro, mas dizer o que você tem que ser feito, é só você que vai dizer. Quais áreas da empresa que você acha que são as mais impactadas na implementação, obviamente, além da área tributária? Olha, todas, eu vou dizer todas. Eu vou citar algumas ali que ultimamente vem me preocupando um pouco mais. Jurídico, principalmente a questão de contrato. E aí você pode falar até melhor do que eu sobre a revisão contratual, é um ponto bastante preocupante, porque hoje você faz negócios com uma certa precificação, com um certo modelo de negócio. Quando a gente olha ambiente de reforma tributária, tem outras questões ali. Então, por exemplo, tem um split. E aí, quando a gente olha split, você acha que é só o split? Eu vou fazer uma bem grossamente, uma retenção, que tecnicamente não é isso, mas só para simplificar, como se fosse uma retenção da minha nota, para garantir meu crédito acabou, mas não é bem isso. Você tem também o seu time de tesouraria, que tem fluxo de caixa que conta com aquilo dali. Você tem o time de compras, que precisa fazer todo o modelo de precificação. TI, obviamente, você vai ter TI ali. Eu diria que todos os negócios da empresa são impactados. O pessoal do negócio, eu digo até o pessoal da ponta mesmo, está recebendo material, entendeu? A nota fiscal que eu recebi é essa, vou fazer um determinado evento para poder dizer que eu recebi esse material. Na verdade, você vai ter que fazer 2 eventos, porque você tem que dizer se aquele ali é ativo imobilizado, se não é. Então, eu digo que são tudo na empresa impactado, de uma forma geral. Por isso que o time que cuida de implementação de reforma tributária tem que ser multidisciplinar. Entendeu? Não adianta ficar dono, eu sou dono dessa caixinha. Não adianta isso. Obviamente você precisa de um líder, mas você precisa que o time seja multidisciplinar e todo mundo esteja envolvido. Sobre esse ponto dos contratos,
A gente já vem alertando há muito tempo. Eu já vi uns papers de vocês já falando sobre. Olha, a parte dos contratos é importante. Não é só uma questão de preço, né? Tem muita coisa ali quando você aprofunda e vai mesmo no detalhe sobre o que vai compor a base, como vai ser a mecânica de crédito, de devolução, de responsabilidade. É um universo ali. Parece uma coisa boba, assim, na superfície, mas a galáxia tem muita inteira coisa ali, né? lá embaixo. E assim, a nossa percepção é que poucas empresas estavam dando tanta atenção. Agora, de uns tempos para cá, você vê que criou-se um senso de urgência. Como todo brasileiro aqui na nossa cultura, as empresas estão começando a ter esse senso de urgência agora. E a gente tem visto, de fato, os departamentos jurídicos se envolvendo mais na implementação da reforma tributária, além do departamento tributário, fiscal, propriamente. Não, e aí é um ponto para reavaliar, inclusive, o fornecedor que você tem. É isso. Entendeu? Porque, por exemplo, como eu te falei, meu imposto de renda vem todo errado porque meus fornecedores mandam informações erradas, entendeu? Então, a mesma coisa vai acontecer com as empresas, basicamente. Você vai ter fornecedores que se preocuparam, que estão fazendo o dever de casa, que é te chamar para conversar, para negociar, para ver cláusula contratual, ver procedimento, como vai ser realizado aquele procedimento, já começar a esboçar alguma coisa. E tem fornecedores que não estão preocupados com isso. Chegar dia primeiro vai mandar simplesmente uma tag lá com um número qualquer e aquilo vai ferrar toda a sua apuração. É isso que vai acontecer na prática. Então, vale também essa reflexão: que tipo de fornecedor eu tenho? Qual o meu perfil de fornecedor? Quando eu falo o saneamento de cadastro, é uma boa oportunidade de você olhar também os seus fornecedores e falar, olha, então, acho que se você for por esse caminho, não vai ser uma relação muito boa, entendeu? E criar medidas mitigadoras para que você não tenha tanto impacto por um terceiro, não por você no seu dia a dia da operação. Uma das coisas que a gente estava discutindo aqui com muitos clientes, a gente vê o tempo todo na mídia, os próprios representantes do governo comentando, é que como essa reforma tributária é uma reforma tributária tecnológica e tudo vai girar em torno de tecnologia da informação, de sistema, o nosso sistema tributário hoje já é muito tecnológico, né? Evidentemente. Uma das preocupações que se tem é em 1º de janeiro ou dia 5 de janeiro, as notas fiscais não serem validadas por quem não cumpriu, ele não implementou as notas técnicas, ou pelo menos o mínimo das notas técnicas. Como que você vê isso? Você acha que de fato pode ter um impacto operacional a ponto de as notas não poderem ser emitidas por algum erro impeditivo? Eu vou te falar que sob uma perspectiva de como está escrito as notas técnicas, como existem as regras, isso vai acontecer, tá? Então, a empresa que não está se preparando, a empresa que não está preocupada em fazer a implementação da forma correta, em saber o que ela vai ter que mandar a partir do dia 1º de janeiro, ela já vai ter um problema enorme ali, um problema inclusive com um impacto, na minha visão, operacional ali, que ela não vai conseguir emitir as notas, entendeu? Obviamente que é um cenário que ninguém quer chegar, entendeu? Acho que esse é um cenário muito catastrófico, mas de uma forma geral as empresas têm caminhos de poder evitar isso. Qual é o caminho? Cara, é você realmente pegar a sua nota técnica, olhar quais são os ajustes que você precisa fazer, conseguir cobrar do seu fornecedor de software que ele mande as informações que estejam de acordo com a sua apuração, que a melhor informação possível. E aí sim, eu acho que você consegue fazer esse tipo de mitigação, entendeu? Acho que é um caminho mais saudável, um caminho muito mais light ali. Mais light, que você não vai ter nenhum tipo de problema. Fora que, assim, anyway, a reforma tributária e a implementação vai acontecer. Vai. Entendeu? Não é questão de se, vai. Entendeu? É só o quando ali que pode ter algum detalhezinho ali para alguma regra ou outra, mas vai acontecer. Mas o quando tá... Hoje, uma fotografia de hoje, o quando tá posto. Né? Tá posto, que é dia 1º. Não existe essa discussão. Pelo menos nas conversas dos fóruns que eu acabo participando, isso nunca foi questionado. Mas assim, de uma forma geral... Esse acontecendo no dia 1º de janeiro, ele pode ser com traumas ou sem traumas, entendeu? E aí eu digo o trauma porque, assim, para algumas pessoas, a emissão de uma nota fiscal até tem uma visão, né? A emissão de uma nota fiscal é simples, não é? Para as empresas é um final de tudo, um processo por trás. Existe muita coisa ali por trás, entendeu? Então é importante que você desde já vá adequando seus processos, já vai se preocupando com todos esses pormenores, para que no dia 1º de janeiro você não tenha nenhum tipo de problema. Eu ia te fazer uma pergunta de como tem sido a parametrização do RP, mas na verdade
esse seu comentário, a minha pergunta ela foi pensando em duas coisas, né? Foi pensando tanto na realidade da empresa emissora, né? De nós ali, que temos que fazer a nossa lição de casa para a gente estar habilitado ali, cumprindo as notas técnicas e habilitado para emitir nota fiscal a partir de 1º de janeiro, como também do seu fornecedor. Sim. Né? Porque também não adianta você estar habilitado, que é importante, é obrigação Sim. sua, e um fornecedor crítico seu não estar. Porque se ele não estiver... E aí entra exatamente o ponto que você tinha comentado, de entender o seu fornecedor, rever os seus cadastros, inclusive com relação a quem são seus fornecedores e o quanto eles estão em conformidade aqui, numa rota de conformidade com essas regras novas, porque isso pode te impactar. Sim. Né? Objetivamente, se ele não cumprir isso e ele não conseguir emitir a nota fiscal para te vender, para te entregar um insumo do seu processo produtivo, pronto, você trava o seu processo Sim. produtivo também. Exatamente. Né? Você não vai poder receber mercadoria sem nota fiscal, com documento idôneo, tudo isso, né? Não, e até tecnicamente, Diogo, tem um ponto que é o seguinte, por exemplo, tem muitas empresas que elas têm o que eles chamam de inbound, né? Você recebe o XML da nota fiscal, você captura esse XML da nota fiscal na Cefaz, por exemplo, e traz isso para fazer toda a sua apuração, fazer toda a sua contabilização, fazer tudo. Os processos das empresas hoje são tão amarrados, mas tão amarrados, que não existe essa opção de um fornecedor meu não emitir nota. Se ele não emite nota, não tem operação, justamente isso que você falou. E quando a gente olha a parte de implementação e de sistema, a gente tem que se preocupar sim também com as entradas de notas fiscais, porque quem tem processos de processos de entrada de nota fiscal baseado nos XMLs que são nos XMLs que eles recebem dos seus fornecedores, ali tem um ponto bastante crítico, porque lembra-se, você, para poder ler um XML, tem que seguir uns requisitos específicos. Então, você tem que mapear na sua entrada, quando você vai, esse sistema de mapeamento, você tem que fazer algumas adequações para que a gente possa entrar com esse produto, entrar com esse material, fazer essa contabilização dentro dos sistemas das empresas. E como é que tem sido a parametrização e adequação dos sistemas? Tem sido fluindo. Com muita emoção? Com emoção sempre. Na prática, a teoria é outra, né? Então, assim, você lê lá a Lei Complementar 214, fala que tá tudo simples, tudo tranquilo, na hora de... Então, ler a Lei Complementar 214 e dizer que tá tudo simples é uma premissa meio estranha, entendeu? Mas, assim, de uma forma geral, as notas técnicas têm sido bastante, eu digo assim, estão vindo com uma qualidade boa. Elucidativas ali, de Sim, como... alguns pontos, assim, obviamente tem pontos a melhorar, mas isso é normal, mas assim, estão vindo com uma qualidade boa. E no dia a dia das empresas a gente monitorar, tá? Eu vou te dizer, a gente faz a gente lê as notas técnicas, vê o que eu tenho que ajustar no meu sistema e vou monitorando aquilo ali. Vou monitorando para ver como se a próxima nota técnica veio algum ajuste ou não. E aqui dali se impacta direta ou indiretamente. Se impacta em processo. Principalmente, aí eu te falo um ponto, pelo menos o que eu visualizo muito. Quando impacta em nota técnica, é só uma questão de um tag ou outro, cara, você vai resolver. Dá-se um jeito, entendeu? Agora, quando impacta em processos, aí é mais complicado porque você tem toda uma cultura corporativa por trás, entendeu? Então, antes a pessoa estava acostumada a fazer de uma forma, vai ter que fazer de outra, precisa de outro nível de informação. Então, ali eu acho que é um pouquinho mais complicado, entendeu? Para mim, são os pontos mais críticos. Quando a gente olha a parte de implementação, para mim, os pontos processuais, eu visualizo isso dele como mais crítico, porque para TI, para questões de tag, de XML, cara, vai dar-se o jeito, dá-se um jeito para isso. O problema mesmo está nos seus processos e você chegar eventualmente naquela informação lá. Que eu te falo, sempre o por trás é que é o problema, não é o que está aparecendo ali bonitinho ali, não. E o que mais tem te surpreendido? E eu vou te falar que algumas surpresas têm sido bastante complexas. Por exemplo, um ponto que eu me preocupo bastante é com relação ao split payment, algo que eu estou bastante preocupado. Tem também uma questão da NBS, da CBE, porque, por exemplo, hoje, quando a gente olha lá da forma que geralmente as empresas fazem a apuração dela, ela sempre olhou para a Lei Complementar 116. Sim. E aí você muda essa lógica para o NBS, que eu já tentei fazer
amplo ali. Bem mais complexo. É. Eu vi, são mais de 1.000 itens que você precisa fazer adequação. Quem sofria já com a lei complementar, por exemplo, aí eu vou falar aqui do cenário do Rio de Janeiro, que já era bastante grande, porque tinha um detalhamento 1601, 01. Exatamente. Na NBS isso é muito maior. Então, ali é um trabalho de cadastro que, por exemplo, estou sofrendo um pouquinho para poder fazer esse tipo de cadastro, porque eu tenho que saber qual é o meu... Porque eu vou rodar o meu dia a dia. Entendeu? Eu continuo rodando o meu dia a dia até 2033 por causa da transição. Então, vou ter que fazer continuar fazendo a manutenção de toda da Lei 116 do jeito que ela está nos moldes atuais, e depois vou ter que continuar em paralelo fazendo um trabalho da NBS ali, entendeu? Então são... Que vai ser atualizado, inclusive, né? Vai ser atualizado. Então, tá desatualizado. Você tá fazendo ali esse depara, né? Mas tô na esperança de que não vai atualizar muita coisa. Acho que eu já fizer. O que for atualizar não vai te impactar tanto. Não vai me impactar. Tô com essa linha de raciocínio. E também a gente tem ali alguns capítulos, né? Então, mais ou menos já dá pra você situar um pouquinho, porque por mais que você, às vezes algumas pessoas podem pensar, é perca de tempo. Perca de tempo é você não fazer nada, tá? Então, quanto mais você já entender, já ter um NBS certinho, já fazer esses ajustes, assim, que eu digo prévio, já tá na sua cabeça como é que vai funcionar, isso não é perca de tempo, isso é investimento de tempo, entendeu? Então, até para você trazer uma discussão melhor, de novo, a Receita Federal sempre tem se mostrado bastante aberta a receber contribuições, especialmente das entidades, entendeu? Das associações. Então, para você já levar para a associação, já para poder... Vai ser uma regra certa também. Exatamente. Exatamente. Né? Porque, de uma forma geral, todos querem que a reforma aconteça. Todos querem que a reforma aconteça. Então, acho que não é hora de você... E ela vai acontecer. E vai. O momento de falar se vai acontecer ou se não vai, já foi. Exatamente. Já foi. Há muito tempo. Agora vai acontecer. Então, que aconteça da melhor maneira possível. Exatamente. Né? Trazendo o que efetivamente faça sentido pro negócio, que faça sentido para a operação. E como é que as empresas têm... Como vocês têm feito e como você vislumbra que as empresas podem testar se estão no caminho certo, se... Tem algumas coisas. O que é interessante, por exemplo, a gente está agora no mês de outubro, né? Eu tô perdido no tempo. Outubro, né? Estamos começando outubro, né? Começando de outubro. Setembro, mas praticamente outubro. Exatamente. Mas assim, o que as empresas podem fazer? Já está aplicado, já está sendo aplicado durante esse mês, a obrigatoriedade das regras de IBS-CBS no ambiente de homologação. Esse é um ponto. Então, como você vai emitir a nota, quer queira, se você quiser fazer qualquer teste no Brasil, a partir daquela data indicada lá na nota técnica, você já tem que cumprir os requisitos de CBS, IBS, lá, hashtag de CBS, IBS. Então, ali já é um ótimo indicador para você ver se você está indo pelo caminho certo ou não. Entendeu? Acho que ali é o importante. E o mais importante, além disso, é estressar o sistema. É você mandar informações que eventualmente não estejam tão claras na nota técnica, até para a gente poder criar essa massa de dados de problemas que tem que ser solucionados. Tem que ser endereçados. É na prática que esses problemas vão surgindo, vão sendo identificados. Né? Exatamente. E fora isso também, Diogo, testar também seus processos. Eu acho que é importante também as empresas testarem os processos, ver qual é o gatilho para poder mandar um determinado item. Isso é algo que as empresas já têm que fazer desde agora. É o que eu tenho feito e é o que, pelo menos a recomendação que eu sempre dou para as outras empresas, que eu acho que é o caminho certo, seria mais ou menos por aí. E deixa eu te perguntar uma coisa, a Receita Federal, ela produziu a calculadora tributária, da reforma tributária. É muito interessante, né? A calculadora. Eu já me aventurei lá um pouquinho, ainda que seja um advogado, não um departamento jurídico de empresa. Mas eu me aventurei e achei o modelo interessante ali. Tem usabilidade boa, você não precisa perceber. A usabilidade é muito boa. Assim, um advogado qualquer aqui, sem grande sofisticação em procedimento fiscal, em sistema, consegue manusear ali, pelo que eu vi, com tranquilidade ali. Eu achei que foi muito intuitivo. E qual que é a importância dessa calculadora? Como você acha que ela pode ajudar também as empresas a... Eu vou ousar dizer que a calculadora é essencial para as empresas, tá? Para poder entender qual o cenário dela, e ela faz bastante link com a pergunta anterior, que é como que as empresas podem se preparar. Pelo seguinte, porque com a calculadora você consegue gerar, por exemplo, você tem... Porque tem aquela visão, tem aquela parte mais visual da calculadora, que é o que está ali aparecendo no site, que é online lá, mas você também tem uma parte por trás que você pode baixar ela para o seu computador, para a aplicação lá, para você poder fazer testes em cima dela. O que eu acho interessante da calculadora é que você consegue, por exemplo, pegar um XML
de uma nota fiscal sua, que você gerou do seu sistema, que está, teoricamente, adequado à reforma tributária, e com base em um dos recursos da calculadora, você consegue ver se aquilo ali está certo mesmo ou não, com um gabarito. Exatamente, você faz um gabarito de como aquilo ali deveria rodar na prática, tá? E o que é interessante é que essa calculadora, pelo menos a ideia, o que eu sempre escuto muito alguns entendidos de calculadora falar, que a ideia sempre da Receita foi que aquela calculadora ela pudesse ser colocada dentro da aplicação do contribuinte. Porque, de uma forma geral, vamos lá, o contribuinte não deveria se preocupar com essas minúcias do cálculo. Entendeu? Então, é importante ter uma ferramenta dessa para que as empresas entendam efetivamente qual é o cálculo, porque se lembra daquele cenário que você tinha dúvidas do cálculo e ia perguntar ia perguntar em algum momento para fiscalização e ia falar, eu não posso falar para você porque isso aí na verdade é uma consultoria. Na verdade tá tirando a regra agora, entendeu? Então aquilo ali eu diria que é uma mina de ouro, entendeu? Muda realmente, até a Receita Federal fala que é aquele Tax Administration 3.0 e muda bastante a visão que a empresa tem de fazer a apuração. E outra funcionalidade interessante da calculadora é que ela calcula em lote, mas é a aplicação como tá na sua máquina lá, quando você faz o download. Obviamente que a gente tá falando uma coisa um pouco mais técnica, né? mas é interessante, porque você conseguiria eventualmente fazer uma requisição para você poder mandar vários tipos de itens, vários tipos de operações, e ele devolve para você o cálculo daquelas operações. Então, para quem tá fazendo budget, quem tá fazendo orçamento, pensando de como vai ser a sua operação nos momentos da reforma tributária, é uma mina de ouro, entendeu? Então eu digo que a calculadora ela é realmente um paradigma, assim, é um marco que faz com que mude a forma que a gente se relaciona com o fisco. Eu lembro de uma brincadeirinha, uma tirinha, um meme já bem antigo que era uma pessoa perguntando para a Receita Federal falando, você me deve impostos. Aí ele fala, tá bom, quanto eu te devo? Aí a Receita fala, você que tem que calcular. Exatamente. Mas eu não sei calcular. Então eu vou te multar. É mais ou menos isso. E a calculadora ela vem para resolver um pouco esse problema. Resolve esse problema. Olha, vamos calcular junto aqui. Esse é o jeito como eu entendo que o tributo deve ser calculado, e esse é o montante que eu entendo que seria devido, né? Sim. Mas se o contribuinte ele não concordar com algum critério da calculadora, ele consegue emitir o documento fiscal. Aí, obviamente, deve ensejar uma fiscalização, ainda que posteriormente, mas... Até porque aquilo, né? Você pode concordar em discordar, no final das contas, né? Você pode falar, olha, você tem um entendimento, tem outro entendimento, existe a calculadora que vai... E aí, o interessante da calculadora é que ela já vai te alertar, o entendimento oficial é esse daqui. Se você está indo por outro caminho... Beleza, você tem todo jeito de ir por outro caminho, mas assim, você vai ali, já tem condições de você ver que você vai ser questionado em algum momento, entendeu? Então, mas assim, a regra de uma forma geral, a calculadora ela serve mesmo para que a Receita exponha, a Receita e o próprio fisco ele exponha qual é o entendimento dele sobre aquele determinado tema. Ou seja, pensando no futuro aqui, já caminhando um pouco para a reta final, a rotina das empresas vai ser ainda mais parametrizada, sistematizada, menos manual, né? E aí eu acho que a parte manual talvez ela seja a inicial, a de cadastro, né? Que ali é onde de fato talvez tenha mais demanda de um ser humano e olhar, ver aquela operação e como que vai se cadastrar no sistema. Mas a partir dali, evidentemente, os contribuintes vão sempre validar a apuração assistida, avaliar isso, acompanhar as operações. Mas no final das contas, depois há uma tendência de o sistema rodar quase que sozinho, né? Conforme vai se emitindo a nota fiscal, já vai gerando a apuração, o próprio recolhimento do tributo muitas vezes já vai ser feito via split payment, então acaba sendo um modelo muito auto-aplicável, né? E aí tem um ponto que é interessante, que até esses dias eu estava lendo um artigo que eu achei interessante, que falava assim, eu acho que hoje o tributarista ele vai ser quem cuida mesmo, eu digo de indiretos, no dia a dia lá das apurações, ele vai ser muito mais um analista de dados, entendeu? Por quê? Porque a ideia é basicamente que você já vai ter, e aí, pelo menos a minha visão é que o que a gente vai ter de dificuldade, o que eventualmente a gente vai ter de trabalhar ali é trabalhar nas exceções. Então a gente vai ter que trabalhar bem forte nas exceções,
fazer parametrizações para aquelas exceções, mas no dia a dia vai se resumir basicamente a isso, entendeu? E, obviamente, você olhar a sua apuração, olhar a sua operação, né? Ver se ele está adequado ou não, mas é inevitável que ele seja um pouco mais automatizado. Eu acho que isso vai acabar acontecendo, até pelo próprio conceito da não cumulatividade ampla. Então, não tem por que você ter algo muito complexo, e é bom isso. Eu acho que isso é bom. Esperamos que não venha nenhuma surpresa nas regulamentações, né? Porque, historicamente, né, aqui, eu sei que você é um grande otimista da reforma tributária. Realista, hein? Eu sou um pouco ressabiado aqui com reforma tributária por conta da nossa cultura e da necessidade de caixa, necessidade de arrecadar, qualidade, às vezes, da legislação, da interpretação da legislação. Então, a gente sabe que a Lei Candir, quando ela veio trazer a não cumulatividade do ICMS, parecia algo mais ou menos simples, né? E aí as leis estaduais, os regulamentos e as normas infralegais foram trazendo complexidade, conceitos mais restritivos. A própria lei do PIS da COFINS, né, a 10833, quando trouxe o regime não cumulativo, tendia a ser mais ou menos simples de aplicar, mas aí começam a surgir derivações e dúvidas em cima daquilo. Então, espero que a regulamentação siga a simplicidade e essa lógica, esse espírito, que é o que permeou a emenda constitucional, a Lei Complementar 214, né? Mas só com um regulamento publicado que eu vou ficar tranquilo que a não cumulatividade ampla de fato foi implementada. Não, mas eu acho que ali foi um momento diferente desse, né? Agora, pelo menos o que eu visualizo é que tá tendo bastante discussão, previamente, estamos vendo, pelo menos a minha visão é que estamos vendo um caminhar bem disso tudo. Então, estamos vendo discussão, estamos vendo o fisco realmente empenhado em poder entregar algo que foi algo que o Brasil espera, entendeu? Então, os brasileiros, eu digo, e aí eu não falo mais como empresa, eu falo eu, Magno, nós sempre esperávamos uma reforma tributária há muito tempo, entendeu? Desde que eu nasci, meus pais já falavam de reforma tributária, então isso já acontece há muito tempo. Tem uma expectativa muito grande. E aí, pelo menos o que eu vejo é que essa reforma, ela pode não ser a melhor reforma do mundo, mas é uma reforma boa, de uma forma geral, uma reforma boa. Eu brinco que eu tenho 2 meninos, né, de 4 anos, Lucas e Felipe. E eu falo, cara, se algum deles decidir ser tributarista e eu tiver que explicar para eles como que o papai aprendeu tributária, ICMS, ISS, tributação fragmentada, não cumulatividade, que não cumulatividade para um é de um jeito, para o outro é de outro, eles vão falar, cara, você era louco, né? O sistema era maluco, porque realmente, quando você... Eu já estou quase olhando para trás, ainda estando no presente, mas nosso sistema é absolutamente disfuncional, né? Para saber qual alíquota interestadual de ICMS aplica, é um caos, né? Porque você tem que ver conteúdo de importação, aí faz uma conta da conta para saber se é 4, se é 12, é muito confuso, né? Se conseguimos viver com ICMS durante muito tempo, vamos conseguir conviver com essa. Eu acho que já é um grande ganho, um ganho enorme. Sem contar com os municípios, né? Que tinha aquelas particularidadezinhas ali, submissão tributária que era bem complexo para algumas operações. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a tendência é melhorar, e eu espero que, de fato, essa maturidade que se teve com tanto contencioso decorrente da não cumulatividade, que isso seja, de fato, uma mola propulsora para que se tenha uma não cumulatividade ampla e que se reduza esse contencioso futuro, né? Porque hoje a maior parte do contencioso que a gente tem tributário decorre de não cumulatividade. Sim. Seja de PIS/COFINS, seja para fins de ICMS, decorre de não cumulatividade. A partir do momento que você tem uma regra única e ampla, de fato você reduz muito essa litigiosidade, né? Então, acho que esse é um ponto que de fato a reforma pode entregar um ganho bem objetivo, né, para a sociedade e para a economia. Agora, indo aqui para a reta final, como que você vê... o que deveria estar acontecendo nas empresas já nessa fase, faltando 3, 4 meses para implementar a reforma tributária? Se tivesse que dar um remark final ali para elas. Eu acho que
eu diria que revisar os processos é o que as empresas deveriam estar fazendo nesse momento. Contratar advogados, tributaristas, né? Me ajuda aí. Olhar também seus cadastros, eu acho que olhar os cadastros também é muito importante, revisar contratos, como você bem disse, aí o papel do advogado é super importante nesse ponto. Rever seus orçamentos para que possa contemplar aquilo dali, eu acho que esses são passos essenciais. E aí, assim, se a empresa que não começou a fazer nada, começa pelo básico, revisa seu cadastro pelo menos, já começa a olhar algumas operações ali. Eu acho que o básico, como diz, né, o ótimo é inimigo do bom, né? Então vale a pena as empresas começarem pelo básico e ir evoluindo na medida que isso vai amadurecendo dentro da empresa. E um ponto também interessante que talvez não tenha comentado tão bem foi a questão da cultura da empresa. Eu acho que a cultura da empresa é muito importante. Então, trazer essa cultura de que você colocar à mesa, que é essa cultura de que, na verdade, o fisco já sabe da sua operação, isso é essencial, entendeu? Não adianta mais aquele modelo em que, é declaratório, não tem mais isso. Então, eu acho que realmente você tem que trazer uma cultura mesmo de eficiência maior para a empresa, meio que vai dar um push para as empresas poderem ser um pouco mais eficientes, pelo menos é a visão que eu olho. E um outro ponto também, eu sou um super fã de ficção científica, né? E aí tem um livro lá que é o do Cixin Liu, que é aquele... tem uma série que é Lembranças do Passado da Terra, que tem aquele livro lá, tem até uma série que é O Problema dos Três Corpos. E existiam algumas pessoas ali, num determinado momento, que basicamente a Terra estava com um problema gigantesco, não vou dar spoiler do livro, obviamente, mas tinha um problema gigantesco e algumas pessoas, na verdade, decidiram, ao invés de ficar na Terra e resolver os problemas, escaparem, entendeu? O que eles chamam de escapistas. E, infelizmente, eu estou vendo muitas empresas, muitos gestores, muitas pessoas que são escapistas. Estamos com um problema aí grande, o problema que eu digo é a própria implementação da reforma. Sim. De uma forma geral. E estão escapando, estão ao invés dela olhar aquilo dali como uma visão de que vamos resolver, vamos solucionar, está deixando para terceiros tomar essa decisão por elas, entendeu? Então, e novamente, quem entende do seu negócio é você. Logo, você deve dar uma solução. Então, eu acho que esse seria um recado importante para que as empresas possam ter muito isso em mente, para não escapar dos problemas, realmente encarar ele de frente, realmente fazer algum engajamento com alguma associação, para que isso possa ser levado adiante, seja para a Receita, seja para o Comitê Gestor, para que possa ter uma reforma tributária mais adequada para todos, não só para aqueles que não decidiram não escapar. Você sabe que teve um evento aqui no Rio, recentemente, que foi o Fórum Carioca de Tax e Compliance. E eu participei lá também, muita gente boa participou. E uma coisa que o José Guilherme, da Vibra, comentou, que eu achei que foi genial, como tudo que ele fala, olha, não adianta deixar para os outros resolverem seu problema. Sim. Quem resolve seu problema é você, somos nós. Né? Então, assim, a reforma tributária ela trouxe uma série de desafios que são, em última análise, oportunidades. Sim. De melhorar esse ambiente de negócio nosso que é caótico, esse nosso ambiente tributário que é caótico. Mas é evidente que ela não é perfeita, ela não vai nascer perfeita, ela precisará ser adaptada, ajustada, aperfeiçoada de acordo com cada empresa e cada setor econômico. E não adianta esperar que a Receita Federal o comitê gestor vão ter a ideia divina de falar, vai ser perfeito para você assim, tudo muito claro, tudo perfeito, é só implementar. Não vai ser assim, né? Então, as empresas, as entidades, as associações, os institutos, eles têm que chamar para si a responsabilidade, né? Uma corresponsabilidade de participar, de ajudar a Receita Federal, o comitê gestor, a estabelecer regras que sejam aplicáveis, execuíveis, Sim. adequadas, né, apropriadas, de acordo com princípios que são bons que foram trazidos na emenda constitucional, de simplificação, né, de redução de litigiosidade. Então, especialmente simplificação. Acho que quanto mais essas empresas e as associações cumprirem esse papel, né, de serem propositivas, acho que as críticas devem ser feitas. Sim. Eu sou uma das pessoas que por vezes trago as críticas à tona, mas as propostas elas têm que ser levadas, especialmente aproveitando esse ambiente que de fato
se vê que a Receita Federal e o Comitê Gestor, principalmente a Receita Federal, eles estão muito abertos a receber essas contribuições, né? Então, acho que isso que você fala casa muito com o que ele disse e que eu acredito também. A solução não vai cair do céu, a gente tem que construir junto, propor, e eventualmente pode não ser aceito no primeiro momento, vai se buscando alternativas, né? Para que as coisas fluam da melhor maneira possível. Vai dar tudo certo. Vai dar certo. Tem que dar certo, né? Já deu. Nem temos a opção. Eu não trabalho com plano B. É isso. O plano A e B dar certo. Dar certo. Tá compliance ali 1º de janeiro. Claro, obviamente. Bom, Magno, quero te agradecer muito aqui o debate, a aula. Eu acho que quem assistiu, especialmente de empresa, que está inseguro um pouco, se o que está fazendo está no caminho certo, ou quem está atrasado e acabou não mexendo nisso, não se adequando, acho que teve aqui um input muito rico do que fazer, né, de como tocar essa bola. E eu queria agradecer muito a sua presença, a sua parceria aqui conosco. Eu que agradeço, hein, Diogo. É sempre bom falar com você, é sempre bom falar eu acho que o Machado Meyer sempre traz insights muito interessantes. E eu queria só você não tá sozinho, tá, amigo? Se você tá realmente lá atrasado, você não está sozinho. Tem muita gente que tá atrasada, mas vai dar tudo certo. Vai dar certo. Mas também... Faça a sua parte. Por onde, exatamente. Faça a sua parte, por onde. Né? Não espere que a solução vai cair do céu. Aparecer sozinha. Bom, encerramos aqui mais um videocast que foi quase uma masterclass sobre a implementação da reforma tributária. Agradeço a todos pela audiência, espero que tenham gostado e continuem acompanhando o nosso conteúdo no portal Inteligência Jurídica. Até logo.